Opa, nesse vídeo aqui eu queria fazer uma comparação aqui, né, de quanto as pessoas recebem nos Estados Unidos e quanto as pessoas recebem no Brasil, um pouquinho mais aprofundada. No último vídeo eu mostrei alguns relatos, né, do Reddit, de quanto a maioria dos editores ganham nos Estados Unidos, em países mais envolvidos como o Canadá. E nesse aqui eu queria trazer mais a fundo, né, comparando as horas de um editor no Brasil e as horas de um editor nos Estados Unidos, né, e também a média salarial desses países. E também defender um pouquinho da minha tese aqui de que, na verdade, eles não pagam mais, mas eles simplesmente pagam em uma moeda forte. O que 20 dólares representam pra gente é muito diferente do que 20 dólares representam para uma pessoa dos Estados Unidos. E eu já convivi muito, já conversei muito com pessoas dos Estados Unidos, inclusive meu chefe, que é o Skidzy, e o jeito como eles veem, né, o dinheiro é muito mais baseado no dólar, né, já que eles ganham em dólar, eles veem o mundo inteiro em dólares, né, então é até difícil para mim mostrar um pouco da realidade do Brasil para eles quando se trata da nossa moeda, que é 5 vezes menor, né, então eles ficam meio tipo, tá, como assim? Não entendo direito algumas coisas, né, não entendo como, tipo, é difícil para eles entenderem que realmente a maioria das pessoas aqui do Brasil ganham menos de 300 dólares por mês, e tipo, para eles isso seria tipo o valor que eles ganhariam num dia, né, então é uma realidade muito diferente. Então, falando da minha própria área de edição, né, comparando o quanto eu poderia ganhar aqui no Brasil e quanto eu poderia ganhar nos Estados Unidos, aqui a média de o salário de editor de vídeo no Brasil, ele gira em torno de 2.000 a 6.000 por mês, né, com o salário por hora de um freelancer girando em torno de 50 a 200 reais por hora. Normalmente, quando você é freelancer e não tem um trabalho onde você recebe um salário, normalmente convém você cobrar mais pela sua hora, né, não dá pra você ser um freelancer e cobrar 15 reais, 20 reais por hora. Isso também segue o mesmo padrão nos Estados Unidos. Quando você é freelancer nos Estados Unidos, convém você cobrar mais pela sua hora, já que você não tem muitas coisas muito bem definidas, você não sabe quantos clientes você vai ter no mês. E aqui, um salário de 2.000 reais por mês, isso aqui daria algo em torno de 24 mil reais por ano. Se a gente dividir por 5, daria um salário de 4.800 dólares por ano, que dividido por 12 daria um salário de 400 dólares por mês. Coisa que, se você se posicionar bem no mercado internacional, você pode cobrar 400 dólares por vídeo. Um vídeo que você demora 2 dias para fazer, 2 a 3 dias para fazer, um valor de 400 dólares por esse vídeo não seria um valor muito alto para a média internacional. Até porque a média de salário de um editor de vídeos nos Estados Unidos é em torno de 65 mil dólares por ano. Inclusive, eu usei essa base aqui para pedir o meu salário pro Skidzy, né? Na época que eu comecei a trabalhar pro Skidzy, eu recebi um salário de 3.500 dólares por mês, mais um bônus de 500 dólares, o que dava em torno de 4 mil dólares por mês. Se você for fazer vezes 12, eu tinha praticamente um salário de 48 mil dólares anuais, que fazia sentido com a média aqui inicial de 44 mil dólares, né? Então eu sabia que se eu fosse receber um salário como editor de vídeos para os Estados Unidos, eu não deveria cobrar menos de 45 mil dólares por ano para fazer esse serviço full time para esse cliente, né? Hoje em dia eu já consegui negociar um salário maior, né? Hoje em dia eu ganho em torno de 6.500 dólares por mês, já contando com o bônus. E se for fazer vezes 12, chega a um salário de 78 mil, né? A minha meta, conforme o passar dos anos, é conseguir fazer os six figures, né? Que eles falam muito nos Estados Unidos, que é você fazer 100 mil dólares por ano, né? Com o tempo eu pretendo sim conseguir aumentar o meu salário para no mínimo 8 mil dólares, para daí eu conseguir bater perto dos 100 mil dólares anuais, né? Essa seria a minha meta ali com o Skidzy, conseguir ficar junto com ele tempo suficiente para que a gente consiga crescer o canal dele a ponto de que ele consiga me pagar 100 mil dólares por ano sem afetar muito nas despesas dele. E a diferença de salário também se reflete no valor por hora, né? Aqui no Brasil o editor de vídeos ganha em torno de 12 a 25 reais por hora, enquanto nos Estados Unidos também se mantém nesse valor, né? No nível de entrada aqui você receberia tipo 10 a 30 dólares por hora e a média fica em 30 dólares por hora, 31,60 dólares por hora. Então, tipo, você pode ver que os valores nominais eles são parecidos, né? Bem parecido até. Porém, quando você parte para o valor real da moeda ali, é tipo 5 vezes mais do que você receberia no Brasil pelo mesmo serviço, né? Você não está prestando um serviço diferente, você só precisaria de um inglês ali um pouquinho mais avançado e conseguir ir atrás desses clientes para prestar esse serviço para eles e você ia ganhar 5 vezes mais. Foi basicamente essa analogia que eu usei quando eu pensei em trabalhar para fora, né? Como eu já tinha inglês fluente, eu pensei, putz, eu posso fazer a mesma coisa que eu tô fazendo agora para esse streamer brasileiro aqui que eu tô editando os vídeos dele, eu poderia fazer a mesma coisa por um streamer gringo e ganhar 5 vezes mais. Se você pesquisar no YouTube, né, a média salarial dos Estados Unidos, você vai se deparar com esse número de 39.982 dólares por ano. Essa é a média americana de salário. Em alguns subreddits também, você pode encontrar aqui, né, se esse cara aqui perguntando se realmente os salários dos Estados Unidos são tão
maiores assim. E aqui o cara respondeu que praticamente 18% da população faz mais de 100 mil dólares anuais nos Estados Unidos. Um outro cara aqui comentando que ele tem 5 empregados, né, e que os empregados dele recebem entre 130 a 160 mil dólares por ano. Então, no fim, a conclusão que eu tenho é que eles não pagam mais, eles simplesmente pagam na moeda deles. E isso faz com que, para países subdesenvolvidos como o nosso, seja muito interessante você prestar serviço para essas pessoas, porque você vai estar recebendo na moeda deles, né? A coisa que você não pode fazer é começar a ir atrás dessas pessoas querendo cobrar um salário de um editor no Brasil, né? Porque, porra, pro cara vai ser incrível, mas pra você vai ser péssimo. Então você tem que ter essa noção pra quando você for editar pra essas pessoas internacionais, você não cobrar um preço muito abaixo. Porque realmente, alguns vão querer sim contratar pessoas de países subdesenvolvidos por causa disso, pra te pagar menos, né? E você tem que saber se posicionar pra conseguir um salário digno e um salário realmente que esteja dentro da média, né, de países desenvolvidos como os Estados Unidos ou Canadá ou Austrália. Inclusive, se você chegar pra um editor gringo e falar que você tá cobrando 20 dólares por vídeo, o cara vai ficar muito puto com você, né? Se você chegar e falar que tá cobrando 5 dólares por hora pra fazer um serviço, ele vai ficar puto, porque ele sabe que você tá estragando o mercado, né? O mercado que provavelmente ele tá trabalhando, ele vai ter muito mais dificuldade de ir atrás de clientes qualificados, porque o cara do outro país, ele vai preferir contratar, obviamente, a pessoa que vai dar menos custo pra empresa dele. Então esse cara que é de lá, de um país mais desenvolvido, ele provavelmente não vai querer muito seguir nessa área, porque não faz muito sentido pra ele, né? Ele ali tá competindo com pessoas que, porra, cobram 5 dólares por hora, cobram 20 dólares por vídeo e estão felizes, né? Enquanto ele não consegue cobrar o valor justo, né? O valor que seria o valor certo pro trabalho que tá sendo exercido. E é bizarro como os americanos, eles têm uma vantagem injusta, tipo, fodida em cima de qualquer pessoa do Brasil, né? Tipo, lá fora, principalmente com exemplo de youtubers, sabe? Você não precisa ter um canal muito grande na gringa pra você fazer, tipo, 4 mil dólares por mês. Realmente não precisa de muita visualização. Se os seus vídeos, tipo, pegam 10, 20 mil visualizações na gringa, você provavelmente já tá ali na faixa, tipo, dos 6 mil, 8 mil dólares por mês. Tipo, de qualquer nicho, nem importa o seu nicho. Se você tá fazendo 10 mil visualizações por vídeo, você já faz praticamente um salário de 4 mil dólares. Fácil. Qualquer youtuber aqui do Brasil, para ele se igualar a um youtuber gringo do mesmo nicho que ele teria que ser 5 vezes maior que esse cara. Por exemplo, se o cara aqui no Brasil tem um canal de Minecraft de 1 milhão de inscritos, né, e pega em média 200 mil visualizações por vídeo, um outro cara nos Estados Unidos que também tem 1 milhão de inscritos, que também tem 200 mil visualizações, esse cara tá fazendo 5 vezes mais dinheiro que ele, entendeu? O cara aqui do Brasil teria que ser 5 vezes maior que esse cara para simplesmente se igualar, entendeu? Ele teria que ter uma empresa 5 vezes maior, teria que contratar muita mais gente, teria que ter muito mais processos ali para simplesmente ganhar o que o americano ganha. Aqui no Brasil, para você chegar no nível dos americanos, você teria que ser muito fora da curva, tá ligado? Você teria que ser tipo provavelmente um dos maiores do seu nicho para se igualar ao cara que é tipo tá no ranking 100 nos Estados Unidos. Quando eu comecei a editar para gringos e comecei a receber em dólar, eu percebi como realmente aqui no Brasil a gente vive um jogo numa régua muito abaixo, entendeu? Tipo, um salário de 42 mil reais aqui no Brasil é impressionante, realmente, para minha idade de 21 anos. O meu salário de 6 mil dólares nos Estados Unidos, pra minha idade de 21 anos, não é grandes coisas, entendeu? Tipo, eu teria que ganhar 20, 30, talvez até 50 mil dólares pra eu, tipo, ser realmente fora da curva lá nos Estados Unidos. Tem, inclusive, eu já vi vários editores gringos, né, que ganham até mais que eu, editores gringos que ganham, tipo, 10 mil dólares por mês, tentando fazer vídeo no YouTube no mesmo formato que eu tô fazendo aqui, e eles não viralizaram lá. Tipo, os vídeos deles pegavam 500 visualizações, 1000 visualizações, e eles ganhavam mais que eu. Pra você ver como não é muito fora da curva você fazer 10 mil dólares por mês com, tipo, 21 anos nos Estados Unidos. Não é, tipo, extremamente excepcional. Obviamente, é, assim, fora da média, entendeu? Tipo, a pessoa está fazendo mais que a média, mas para ela se destacar mesmo, ela teria que estar na faixa dos, pelo menos, 50 mil dólares por mês, para daí sim, ela, tipo, ser um cara fora da curva e conseguir se posicionar como, tipo, um especialista ali, né? Aqui no Brasil, a régua é muito mais baixa. Se você ganha um salário médio de um cara dos Estados Unidos, você já tá muito à frente da população brasileira, entendeu? Você já tá, tipo, no top 1% dos mais ricos do Brasil. Enquanto, nos Estados Unidos, para você estar no top 1% de salário, você teria que estar fazendo 794 mil dólares por ano, em média, tá ligado? Para você estar no top 1%. Em outros lugares aqui, você vai precisar de 1,2 milhões
pra estar no top 1%, entendeu? E tem, obviamente, outros lugares onde pode ser mais baixo, mas ainda é alto pra caralho, né? 420 mil dólares por ano. Pessoa média nos Estados Unidos, da casa, contando a renda familiar inteira, é de 80 mil dólares. O top 5% seria 290 mil dólares por ano. Para você estar no top 1% dos Estados Unidos, você teria que estar fazendo milhões de reais por ano, né? Coisa que na realidade aqui do Brasil, se você passou dos 25 mil por mês, você já está praticamente no top 1, né? De salário, não de patrimônio. De patrimônio é um pouquinho mais alto aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos também é tipo 10 vezes mais alto. Mas de salário, com um salário de 25 mil, você já está tipo praticamente ali no top 5%, top 1% do Brasil. Enquanto nos Estados Unidos você estaria tipo abaixo da média de salário, entendeu? Então é muito diferente, a discrepância é muito grande. Você tipo, é muito difícil você até se comparar com pessoas dos Estados Unidos, né? Eu conheço youtubers que tipo, se os caras fazem 20 mil dólares de lucro, eles estão ganhando pouco. Eles consideram que tipo, putz, esse mês foi ruim, entendeu? Enquanto fazer 20 mil dólares aqui no Brasil seria tipo, porra, fora da realidade até pra maioria das pessoas, né? E é injusto num nível que tipo, além deles terem uma média salarial muito mais alta, as coisas ainda são mais baratas lá, entendeu? Principalmente quando se trata de carros e produtos importados. Lá, tipo, você consegue um carro muito pica por 20 mil dólares, né? O que você consegue aqui no Brasil com 20 mil reais? Mal consegue comprar um carro decente com 20 mil reais aqui no Brasil. Então, tipo, para um brasileiro conseguir o nível de riqueza de um americano, ele teria que estar muito acima da média nacional, né? De salários, né? É por isso que aqui no Brasil tem uma desigualdade muito grande, porque realmente as pessoas que se destacam e que conseguem se posicionar bem no mercado, ou até conseguem se posicionar internacionalmente, elas disparam na frente de milhões de outras pessoas, né? Tipo, quando você tá no top 1% ou no top 5%, você tem que pensar que, tipo, tem 200 milhões de pessoas abaixo de você que provavelmente estão ganhando muito pouco. Tem, sim, algumas coisas que entram em contraste, né? Por exemplo, aqui no Brasil o aluguel é muito mais barato do que em qualquer lugar dos Estados Unidos, né? Enquanto um apartamento de um quarto em centros urbanos dos Estados Unidos pode custar 3 mil até 4 mil dólares, aqui no Brasil com 4 mil dólares por mês você praticamente aluga uma mansão, né? Em cidades como Los Angeles ou Nova York, você pode ver que o aluguel é bem caro, por isso que a renda também mensal é bem alta. Inclusive, o salário mínimo na cidade de Los Angeles é de 17,87 dólares por hora. Então, como eu tinha mostrado em alguns outros vídeos aqui, né, alguns editores de Los Angeles que faziam 75, 100 mil dólares por ano, eles faziam isso porque o mínimo lá que você pode receber já é bem alto, né? Então fica mais fácil você se posicionar com 25, 50 dólares ou até 75 dólares por hora. Em compensação, o custo de vida lá é alto pra caralho, né? Então, às vezes, talvez compense mais você ganhar 12 dólares por hora em uma cidadezinha de interior dos Estados Unidos do que ganhar 17 ou até 25 dólares por hora em uma cidade que nem Los Angeles. E eu acho que a melhor coisa desse jogo é você ganhar em uma moeda forte e estar em um país de moeda fraca. Assim, os seus custos são em uma moeda fraca e você recebe em uma moeda forte, que é o meu caso. Por exemplo, pra mim, como eu ganho em dólar e eu ganho tipo 6 mil dólares por mês, pra mim pagar 1.000 dólares em aluguel não seria um custo fora de mão, assim, né? Pagar 5.500 reais de aluguel por mês não seria tipo um custo fora de mão pra mim. Eu com certeza conseguiria pagar isso. Até mais, eu poderia pagar 2 mil dólares de aluguel. Não seria um grande custo pra mim. E ainda aqui no Brasil, pagando 2 mil dólares de aluguel, você mora numa puta de uma casa, né? Porra, 10 mil reais. Pagando 10 mil reais de aluguel, você vai morar numa mansão praticamente. E se você tem interesse em ter essa vantagem injusta que eu tenho, né? De ganhar em dólares e gastar em reais aqui no Brasil, tem alguns vídeos aqui do canal onde eu mostro, né? Como que eu consegui meus clientes, mostro como que eu recebo o dinheiro desses clientes, mostro, né, em detalhes ali desde 2022 como que eu fui atrás desses clientes e como que foi a minha progressão de carreira nessa área. Também mostro como que eu edito meus vídeos e também como que eu recebo desses clientes, né? Já que eu recebo em dólar, eu preciso de alguma plataforma específica ou de uma conta global em algum banco para conseguir receber esse dinheiro. E eu mostro tudo isso nos vídeos dos membros aqui. Além disso, tem também o servidor Discord, onde lá tem vários outros editores e eles sempre ajudam lá, né, com questão de precificação de trabalho, como conseguir esses clientes, etc. Eu também tô lá no servidor, então se você tiver alguma dúvida, você pode mandar essa dúvida diretamente para mim lá no servidor e eu respondo ela. O servidor é esse aqui. Quando você se tornar um membro aqui do canal, é só você conectar a sua conta do YouTube com o Discord para você conseguir o cargo aqui e ter acesso aos outros chats, né, que tem o chat geral, tem chat de ajuda, tem chat de ideia de vídeo, tem chat específico de edição, onde você pode mandar suas dúvidas, né, de edição aqui. Tem outros chats aqui de recursos, né, onde tem cursos, tutoriais, downloads. Aqui você pode se mandar seu portfólio, pode me marcar, que daí eu faço uma review do seu portfólio ali, falo o que você poderia mudar ou não. Tem chat para mandar memes, tem chat para mandar o gatinho, né?
Não sei o que é isso. Então, se você tiver interesse, tem o link aí na descrição, né, para você se tornar membro. Tem também o link do servidor para você entrar. E eu acho que é isso. E até o próximo vídeo.